Fala pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto tributário em 5, agora com a nossa segunda aula. E nessa aula de hoje a gente vai estudar o conceito de tributo. Afinal, o que é tributo? Para a gente obter essa resposta, a gente tem que ir até o Código Tributário Nacional, lá no artigo 3º. Acompanhem comigo aqui a leitura. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que é que esse emaranhado de informações está trazendo aqui para a gente? Vamos destrinchar o artigo 3º ponto a ponto para entender melhor. Primeiro ponto, toda prestação pecuniária compulsória. Aqui a gente tem duas informações importantes. Primeiro, prestação pecuniária, ou seja, o tributo ele deve ser pago em dinheiro. E depois, compulsória. Ele tem esse caráter obrigatório. Praticado o fato gerador, vai nascer a obrigatoriedade de recolher o tributo. Uma exceção a esse ponto da prestação pecuniária está lá no artigo 156, inciso 11 do CTN, do Código Tributário Nacional, quando é possibilitado, mediante o cumprimento de alguns requisitos, o pagamento do tributo, o recolhimento do tributo através da garantia, da oferta de um bem imóvel. Segundo ponto, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Aqui o legislador ele incorreu em verdadeira redundância, porque ele já tinha feito menção a esse ponto de que o tributo ele é uma prestação pecuniária. E aqui ele reforça, dizendo que o tributo ele deve ser pago em moeda corrente nacional, em dinheiro. Terceiro ponto, que não constitua sanção de ato ilícito. Observem, o tributo ele não tem um caráter punitivo. O tributo ele não é uma multa, ele não é uma penalidade ao contribuinte. A súmula 323 do STF vai dizer que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Se uma mercadoria está sendo transportada de um estado A para um estado B, se nesse percurso ela passa por um posto fiscal e nesse posto fiscal é verificado que está faltando o pagamento de um tributo relacionado a essa mercadoria, a apreensão dessa mercadoria para exigir o pagamento de tributo é totalmente arbitrário. Então, o artigo 3º do CTN vai trazer que o tributo ele não constitui uma sanção por ato ilícito. Ele não é uma penalidade ao contribuinte. Quarto ponto, instituído em lei. O tributo ele sempre decorre de lei. Via de regra, os tributos eles são criados por lei ordinária. E, com 4 exceções, os tributos podem ser criados por lei complementar. São elas o imposto residual, a contribuição social residual, o empréstimo compulsório e o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Existe a possibilidade de criação de tributos, de majoração de tributos, através de medida provisória, que também deve cumprir determinados requisitos, conforme artigo 62, parágrafos 1º e 2º da Constituição. Porém, essa exceção não se aplica para os tributos que podem ser criados por lei complementar. Esses 4 que eu mencionei agora, o método ICEI. Imposto residual, contribuição social residual, empréstimos compulsórios e o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. O tributo ele vai decorrer de lei em obediência ao princípio da legalidade. E o quinto ponto, ele deve ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O tributo ele não pode ser exigido pela autoridade fiscal, a autoridade administrativa, de forma discricionária. Ele deve ser cobrado nos exatos moldes da lei. Pois bem, pessoal, nós vimos aqui o conceito de tributo. Nas próximas aulas, nós vamos estudar as espécies tributárias, para entender melhor essa confusão que muita gente faz em relação aos impostos e aos tributos. Acompanhe a gente por aqui, acompanhe as nossas próximas aulas do Projeto Tributário em 5 e também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, na qual eu compartilho bastante conteúdo de direito tributário. Até lá!